E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, o livro que deu origem ao filme que tá fazendo todo esse sucesso e que tá concorrendo ao Oscar em 3 categorias diferentes. Claramente eu tô gravando esse vídeo antes do Oscar e tô na torcida pra que leve todas as estatuetas. A cerimônia vai ser no domingo de carnaval e acho que se a gente ganhar, a folia dura até a Páscoa. Se você ainda não assistiu ao filme, vá ao cinema porque sim, é tudo isso e mais um pouco. Se você já foi ao cinema ver o filme, leia o livro. O livro é sensacional e nos dá mais detalhes. Explica coisas que no filme apenas são mencionadas brevemente. Tanto o livro quanto o filme contam a história da Eunice Paiva, esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, que foi sequestrado e morto pela ditadura militar brasileira. Mas a história não é apenas sobre o desaparecimento dele, mas também sobre como Eunice lidou com esse desaparecimento. Se você assistiu ao filme, você sabe que ele começa mostrando uma família muito feliz, de classe média alta, e de como tudo isso desmorona em função do regime militar. Mas o livro vai contar essa história de uma forma um pouco diferente. Porque assim, um filme tem 2 horas, ele precisa fazer um recorte. Já o livro aí tem pelo menos umas 300 páginas para nos dar mais detalhes. Então o livro começa falando de memória, ou melhor, sobre a perda da memória, já que desde o início o autor nos relata que a mãe tem Alzheimer e que aos poucos ela está perdendo a memória e que ela vai precisar ser interditada em função da doença. A interdição dela acontece em 2008, o Marcelo vira o curador dela e ele publica o livro em 2015, ou seja, 7 anos depois que ele passa a ser o único responsável pela mãe. Assim, o Marcelo ele escreve um livro sobre a perda da memória da mãe em um momento em que o Brasil parece estar perdendo a memória do que realmente foi a ditadura. Porque 1 ano depois da publicação do livro, a presidenta Dilma Rousseff sofre o impeachment e, se vocês bem lembram, quando o Bolsonaro foi dar o voto dele, ele homenageou o famigerado Carlos Brilhante Ustra, o coronel que comandou sessões de tortura contra Dilma Rousseff durante a ditadura. Então eu acho o livro muito simbólico nesse sentido. Por mais que seja um livro de memórias e não uma ficção, ele é muito metafórico nesse sentido. É um livro que tem esse paradoxo da memória e do esquecimento. E assim, essa foi a minha grande leitura do livro. E qual não foi a minha surpresa quando eu ouvi a Fernanda Torres falar exatamente isso em uma entrevista. Ou seja, eu e Fernanda Torres estamos com as nossas opiniões afiadas sobre essa história. Outra coisa a se ressaltar é que o livro provavelmente só foi possível em função da Comissão da Verdade que foi instalada durante o governo Dilma. Muitas das informações trazidas pelo livro só vieram à tona por causa da Comissão da Verdade. O Marcelo Rubens Paiva, e aqui eu vou chamá-lo pelo nome, não vou chamar de narrador, porque se trata de um livro de memórias, não de ficção. Então, o Marcelo começa nos contando sobre a audiência que ele e a mãe tiveram com um juiz, para que esse juiz concedesse, então, a curatela da Eunice para o Marcelo. Depois do desaparecimento do marido, a Eunice foi estudar direito e se tornou advogada. Então ela estava acostumada com audiências. Mas ainda que ela tivesse noção do que estava acontecendo, ela já não tinha muita noção das coisas. O juiz pergunta a ela então quem era o presidente e ela não soube responder. O presidente na época era o Lula, alguém que a Eunice conhecia inclusive pessoalmente. Aí o Marcelo tenta lembrar ela que ela conhecia pessoalmente o presidente, que ela teve inclusive na fundação do PT e que ela era para ser inclusive uma suplente de senador em uma eleição. E infelizmente a mãe já não se recorda mais de nada. O Marcelo então ele começa a questionar o funcionamento da memória das pessoas com demência. Porque a mãe se esquecia assim, de coisas que tinham acontecido há poucas horas, minutos até, mas se lembrava de coisas que tinham acontecido há décadas atrás. Inclusive, ela confundia o neto, que no caso é o filho do Marcelo, com o próprio Marcelo, porque provavelmente o neto fazia ela se lembrar de quando o Marcelo era bebê. Aí o livro vai nos falar das origens da Eunice e também do pai dele, o Rubens Paiva. O livro então começa a nos dar uma ideia de quem foram os avós do Marcelo, tanto os pais da Eunice quanto os pais do Rubens Paiva. Mas mesmo assim o livro dá saltos. Às vezes ele tá falando dos avós e comenta coisas que ocorreram muitos anos mais tarde. Ele vai e volta várias vezes. E aí o Marcelo Rubens Paiva ele explica essas indas e vindas na história. E aí o Marcelo ele nos explica o porquê de ir e voltar tantas vezes na história. Na página 35 ele nos diz o seguinte: se tudo é recriação de algo já inventado, nada é invenção. Sei que repetirei lá na frente o que narrei antes. Esse livro sobre memória nasce assim. Histórias são recuperadas, umas puxam outras. As histórias vão e voltam com mais detalhes e referências. Faço uma releitura da releitura
releitura da vida da minha família. Reescreverei o que já escrevi. Então tem o porquê, né, de ele ir e voltar tantas vezes. Algumas informações, principalmente aquelas acerca da morte do pai dele, elas vão sendo dadas aos poucos. Eu acho que provavelmente uma tentativa do autor de tentar mostrar para o leitor como foi para a família descobrir tudo isso aos poucos, né? Porque eles levaram décadas para descobrir várias das coisas e algumas coisas até hoje eles não sabem, como por exemplo, até hoje não se sabe onde que foi parar o corpo do Rubens Paiva. A certidão de óbito, por exemplo, ela só foi sair em 1996. Lembrando que o Rubens Paiva, ele foi sequestrado em 1971, ou seja, levou 25 anos para sair a certidão de óbito. E o Marcelo nos conta sobre esse dia, que ele foi com a mãe no cartório buscar a certidão e que só foi possível por causa de uma lei de 1995 conhecida como Lei dos Desaparecidos. O Marcelo diz que o pai morreu por decreto. Nesse dia vinham vários jornalistas e ele e a mãe posaram com a certidão de óbito para a imprensa. E o Marcelo nos conta que foi naquele momento que ele se deu conta que a mãe dele era a verdadeira heroína dessa história. É sobre ela que ele deveria escrever. E para eles esse foi um dia de vitória. Eles estavam felizes, posaram sorridentes. Uma coisa que inclusive aparece no filme é que os fotógrafos da imprensa queriam que a família parecesse triste nas fotos. Mas eles não queriam ser vistos como a família vítima da ditadura, e sim uma das tantas famílias que foram vítimas da ditadura. E aqui eu cito: a família Rubens Paiva não é a vítima da ditadura, o país que é. O crime foi contra a humanidade, não contra Rubens Paiva. Precisamos estar saudáveis, bronzeados para a contraofensiva. Angústia, lágrimas, ódio apenas entre quatro paredes. Foi a minha mãe que ditou o tom, ela que nos ensinou. E foi só depois que eles tiveram essa certidão de óbito em mãos que eles puderam assim fazer tudo o que se faz quando uma pessoa morre, que é movimentar contas bancárias, solicitar seguros. E isso foi um grande problema para Eunice, porque ela assim, meses depois ela já sabia, ou pelo menos tinha uma boa ideia de que o marido tinha sido morto, e ela se viu com 5 filhos para criar, sem poder movimentar a conta bancária do marido, né? E a maioria dos valores que a família tinha estavam na conta que estava no nome só do marido. E essa certidão de óbito só foi possível em função da própria família Paiva, que praticamente obrigou aí o Fernando Henrique Cardoso a assinar a Lei dos Desaparecidos. Caso você seja muito jovem, o Fernando Henrique Cardoso, ou FHC, como também era conhecido, foi democraticamente eleito em 1994 e ele foi um amigo próximo do Rubens Paiva. O pai, no caso, né? O que foi sumido pelos militares. E quando já era presidente, o FHC meio que deu um perdido na Anistia Internacional quando ela perguntou sobre os desaparecidos políticos. E, obviamente, isso virou notícia. A Eunice foi lá, revirou os arquivos pessoais dela e encontrou um artigo do FHC dos anos 80, no qual ele cita o Rubens Paiva e cobra o presidente Sarney sobre os desaparecidos políticos. O Marcelo, então, escreveu um texto sobre essa contradição na Veja. O Marcelo tinha um contato na Veja que era redator-chefe e a repercussão foi imensa. Em função disso, a Lei dos Desaparecidos foi redigida pelo também amigo do Rubens Paiva, que na época era ministro da Justiça, José Gregório. A Eunice foi convidada para a promulgação da lei e estava ao lado do presidente quando ele assinou. Então aquele sorriso quando a Eunice pega a certidão de óbito é um sorriso de vitória, porque conseguir essa certidão de óbito foi uma batalha que a Eunice conseguiu vencer. Marcelo então nos conta sobre como a mãe dele fugia um pouco do estereótipo de mãe italiana, porque sim, a Maria Eunice, os pais dela tinham vindo da Itália, os Faciola, ou Fatiolada, como eles se referiam entre si. Porque a Maria Eunice sempre foi obcecada em ser muito magra, porque o restante da família tinha muitas pessoas obesas e ela tinha uma grande preocupação em permanecer magra. E o Marcelo, ele fala isso até com uma certa pontinha de ressentimento, porque ele queria ter tido uma mãe que fosse mais aquele estereótipo da mãe italiana, que é uma mãe mais acolhedora, mais carinhosa, e que não era o caso da mãe dele. As tias dele eram assim, mas a mãe não. E aí o livro tem alguns momentos assim que são muito Freud intensifaz. Sabe aquele gif em que tá uma foto do Freud assim meio tremendo porque o negócio é meio tenso? Sim, esse livro tem alguns momentos assim que eu acho que provavelmente o autor no momento que escreveu nem se deu conta. Na página 44, ele define a relação dele com a mãe dele da seguinte forma: me pergunto se é normal um cara invejar a mãe dos outros. Passei a vida achando minhas tias, sogras e mães de amigos mais afetivas e carinhosas do que a minha, que por vezes parecia uma namorada birrenta e temperamental. Costumava bater o telefone na minha cara e ficava dias sem falar comigo, me evitando, me dando um tempo.
Imagino que uma verdadeira mãe italiana jamais bateria o telefone na cara do filho. Então assim, né, gente, a única coisa que eu tenho que dizer é Freud intensifaz aqui. Então, voltando a falar então da família da Maria Eunice, os Faciola eram uma família de imigrantes italianos bastante abastada. E eles tiveram 4 filhas e prepararam essas filhas para o casamento. Ou seja, elas foram proibidas de estudar. Mas Maria Eunice, sendo Maria Eunice, ela, digamos assim, violou as regras do pai e foi estudar. Ela se formou em letras e sempre gostou muito de ler. Ela falava fluentemente tanto inglês quanto francês. E a família da Maria Eunice, eles enriqueceram com o beneficiamento do arroz. O pai da Maria Eunice era conhecido pelos cerealistas de São Paulo como o rei do arroz. Como os negócios estavam prósperos, a família abandonou o bairro do Brás, que era um bairro típico de imigrantes italianos, e foram morar no Higienópolis, um bairro de elite. As filhas foram estudar então em uma escola francesa. Foi assim então que a Maria Eunice conheceu os Paiva, mais precisamente uma irmã mais nova do Rubens Paiva. Apesar de o pai ser contra, a Maria Eunice foi lá e cursou letras, e depois, aos 42 anos, ela foi cursar direito, né, depois que o marido havia desaparecido. A Maria Eunice lia muito. Quando Marcelo nasceu, ela já tinha lido assim todos os grandes clássicos, como Dostoiévski, Tolstói, Balzac, Victor Hugo, Hemingway, etc. Obviamente, né, os de língua francesa e de língua inglesa, ela lia tudo no original. E ela era muito fã de Érico Veríssimo. E ela aguardava os novos livros do Érico Veríssimo, como depois os fãs de Harry Potter aguardavam os novos livros de Harry Potter, né? Ela fazia literalmente fila na frente da livraria para comprar os livros novos do Érico Veríssimo. Se vocês não conhecem, o Érico Veríssimo, ele é um escritor aqui do Rio Grande do Sul, e ele escreveu, assim, uma trilogia famosíssima chamada O Tempo e o Vento, que inclusive já virou 2 vezes minissérie da Globo. Quando o Marcelo começa a escrever o livro, a mãe dele ainda estava viva, mas muitas vezes ele se refere a ela no passado, como se ela já tivesse falecido. E isso é algo que ele comenta que é muito comum entre os familiares de pessoas que têm demência, porque é normal, porque assim, a pessoa ela vai esquecendo daqueles que tá ali em volta, a pessoa vai mudando de personalidade e as pessoas não reconhecem mais ela e ela também não reconhece as outras pessoas. Então, assim, é como se a pessoa tivesse morrido em vida, basicamente. E isso é muito comum, tanto que esses dias que saiu aquela entrevista do Charles Kozak, que inclusive eu recomendo demais, gente, é uma entrevista maravilhosa, ele fala a mesma coisa. A mãe dele ainda é viva, mas ele se refere a ela no passado. E nem sempre eu acho que esses familiares se dão conta disso. Mas é porque assim, né, a presença daquela pessoa já não se faz mais como antigamente. E aí o Marcelo diz o seguinte: é uma confusão recorrente de quem tem um parente com Alzheimer, falar dele no passado. Antes eu senti uma culpa sem fim por enterrar na conjugação verbal alguém que está vivíssimo e presente. Parecia um golpe do inconsciente, um lapso proposital, um desejo reprimido. Quem tem Alzheimer em estado avançado está lá, mas não está. É a pessoa, mas não é. Pensa de uma forma peculiar, talvez tais pensamentos façam algum sentido. Talvez ela tenha se acostumado com a confusão deles, ou talvez deixe de pensar, já que eles não se concluem. Outra coisa que o Marcelo Rubens Paiva faz questão de nos contar é como a mãe dele era diferente em relação às tias, né? Aqui ele fala que as tias estavam lá, né, cuidando das crianças e a mãe queria ler. Mas não era só nisso que a Maria Eunice era de certa forma diferente, ela era também uma pessoa com a mente muito aberta. Por exemplo, ele nos fala, né, que em 2005 os dois foram juntos na parada gay de São Paulo. Ou seja, ela era uma velhinha e estava indo lá, né, na parada gay, porque a gente sabe, né, pelo ano que ela nasceu, a tendência seria ela ser uma pessoa mais conservadora. Mas não era o caso da Maria Eunice, ela era uma pessoa muito mente aberta. Aí então o Marcelo finalmente começa a nos contar sobre a vida que eles tinham no Leblon, no Rio de Janeiro, que é onde o filme começa. Aquela casa no Leblon era uma casa alugada. A casa dos sonhos da família seria construída num morro, num terreno que o Rubens Paiva tinha comprado, e isso também aparece no filme. Esse projeto, infelizmente, nunca vingou, justamente em função do desaparecimento do Rubens Paiva. E naquela época, o Leblon ele não era o bairro chique que é hoje. Inclusive, na época, ele ficava entre 2 favelas. E até o Marcelo, ele convivia com as crianças da favela naquela época. Ele jogava bola com as crianças da favela. Aí o Marcelo nos conta um pouco sobre o processo de gentrificação que o bairro sofreu. Teve um incêndio em uma dessas favelas, a região foi toda aterrada e em seguida foram construídos vários prédios e o Leblon se tornou o que ele é hoje. E aquele convívio entre crianças de classe média alta e crianças da favela ficou no passado. Aí o Marcelo ele vai nos trazer assim várias lembranças que ele tem dessa época, né, que ele já tinha 12 anos. Aí o Marcelo vai nos contar um pouco sobre as incongruências da ditadura. No início dos anos 70 foi, né, o período mais duro da ditadura, em que os censores censuravam livros, filmes, etc.
Porém, algumas coisas eles deixavam passar, como, por exemplo, a pornochanchada, que nessa época estava todo vapor. E ele comenta aqui, né, que a pornochanchada estava no auge, porque pegou carona, né, na Revolução Sexual dos anos 60. Era basicamente essa vida que ele estava levando no Rio de Janeiro, né, uma vida de uma criança normal de classe média alta, quando o pai sumiu. E aí, em função do desaparecimento do pai, né, alguns meses depois, quando a Eunice viu que ele provavelmente não ia mais voltar, ela decidiu, né, pegar os filhos e se mudar de novo de volta para São Paulo para ficar mais próxima da família dela. E aí, assim, a Maria Eunice teve que trabalhar, teve que voltar a estudar, então ela não tinha muito tempo para ser essa mãe interna que o Marcelo tanto queria. Por exemplo, ela não frequentava reuniões de escola, né? Ela tinha coisas mais urgentes para fazer. Mas ao mesmo tempo ela também não era uma mãe lá muito rígida, né? Porque o Marcelo às vezes aprontava algumas coisas que ele sabia que ele não deveria fazer e a mãe nunca deu muita bola. Ela meio que fingia que não via. Como, por exemplo, ele era menor de idade, ainda não tinha carteira de motorista, mas ele pegava o carro da mãe escondido. Só que era óbvio que ela sabia. Até que um dia ela disse o seguinte: se alguma vez a polícia te parar, não se esqueça de dizer que sua mãe é advogada e que o documento está no porta-luvas, com minha carteira da OAB. Ou seja, ela sabia que ele estava pegando o carro escondido, né? Mas ela só deu o toque, ó, se a polícia te parar, fala que eu sou advogada. Aí o Marcelo vai nos contar um pouco sobre a educação que ele teve. E ele vai falar assim, que no colegial, que eu imagino que era que hoje é o que a gente chama de ensino médio, que era moda todo mundo ser marxista, até porque os professores eram marxistas. E aí era engraçado porque, assim, ele era colega de aula de filhos de banqueiros. Aí é hilário, né? Um filho de banqueiro ser marxista. Aí ele nos conta também do período que ele foi aluno na Unicamp, que ele trocou de curso várias vezes, eu acho. Acho que no fim ele acabou cursando comunicação, mas acho que ele entrou primeiro em engenharia, né? Ele foi seguir os passos do pai num primeiro momento. E ele fala, assim, que a vida era... que ele era um duro feliz, né? Porque ele tinha que ir para uma faculdade pública, porque a mãe não tinha grana para pagar, e a mãe também não tinha muito dinheiro para mandar para ele, mas ainda assim ele podia só estudar, o que já era um baita privilégio. Mas aqui também a gente tem que pensar que naquela época a universidade pública era para uma certa elite, né? Era só quem tinha tido, assim, uma excelente educação que conseguia acessar essa universidade. E lembrando que naquela época o ensino médio, o Estado não tinha obrigação de dar um ensino médio para as pessoas como é hoje em dia. Então naquela época, a maioria das pessoas de classe média baixa naquela época elas só tinham até a 4ª série. Então quem queria fazer mais, assim, era muito difícil para uma pessoa que não tinha posses poder estudar mais que a 4ª série. Eu sei que a minha mãe só foi poder, né, fazer o ensino médio depois que eu já tinha meus 11 anos de idade, quando ela foi fazer um supletivo. Então era algo muito difícil. Então realmente, só pelo fato de ele estar numa universidade pública, já demonstra que ele era da elite, né? Mas nem tudo eram flores, eles também não eram, assim, milionários. A família tinha posses, mas era, né, os pais da Maria Eunice. A Maria Eunice precisava, né, suar para criar os 5 filhos. E ele vai falar de como, assim, quando ele vivia na Unicamp, como ele não precisava de luxo nenhum, que ele vivia em quartos de pensão, em casas muito pequenas, muito simples e tal. E ele fala que ele nunca sentiu falta de conforto. E daí eu penso, né, que ele sempre teve conforto. Então, assim, vocês sabem aquela coisa de que uma pessoa, se ela é pobre e ela vai tirar férias, ela quer ir para um lugar confortável. Uma pessoa que é pobre, ela não quer tirar férias para acampar e passar trabalho. E aqui o Marcelo Rubens Paiva, assim, ele vivia, né, pelo menos até o pai desaparecer, com um certo luxo até. As irmãs dele, por exemplo, o filme começa, a irmã tá indo para a Europa. E aí depois que o pai desaparece, né, eles não podem mexer nas contas que eram do pai. Então, assim, a grana fica muito mais curta. Então, quando o Marcelo ele vai viajar, ele vai, assim, contar que ele ia até a Argentina, e daí acabou o dinheiro, a mãe teve que mandar dinheiro, eles foram até Porto Seguro e também meio que ficava acampando. Então, assim, para ele aquilo era ok, porque na vida real dele, ele tinha todo o luxo e conforto que precisava, né? Essa falta de conforto era exceção, então eu acho que é muito por isso também que ele não sentia essa falta. Aí, nessa altura do livro, Marcelo começa a nos dar o ponto de vista da família acerca da ditadura. Porque esse golpe militar que aconteceu em 64, se não fosse a campanha da legalidade, ela teria acontecido anos antes já. Para quem não sabe, a campanha da legalidade foi quando o Jânio Quadros renunciou à presidência e foi toda uma campanha aí liderada pelo Brizola para que o João Goulart, o Jango, tomasse posse como presidente, né, já que ele era o vice. E assim, gente, foi por muito pouco que os militares já não tomaram o poder naquela época, em 1961. Então o regime poderia ter começado 3 anos antes. E o que eu gostei aqui é que o Marcelo, ele meio que faz uma revisão do que foi esse período pra gente.
Eu estudei isso na escola, mas eu não lembro de certos detalhes esses que são importantes para a família. Por exemplo, quando o Jânio renunciou, a Maria Eunice e o Rubens Paiva estavam em Moscou. Era uma época que as pessoas, assim, meio intelectuais, meio de esquerda, como diria o Mário Prata, que as pessoas iam para a União Soviética, iam fazer uma visita para a União Soviética, conhecer a tecnologia de ponta e, assim, conhecer as maravilhas do mundo socialista. E o que mais chamou a atenção da Maria Eunice quando ela foi conhecer Moscou foi que a gerente do hotel era uma mulher e que ninguém aceitava gorjeta, porque gorjeta é um vício capitalista. E isso eu acho muito interessante, né? Porque tem alguns países como... Alguns países não, né? Vamos falar aqui os Estados Unidos, onde praticamente todas as pessoas que trabalham aí no serviço, em restaurantes e bares, o salário deles vem das gorjetas. E isso é uma herança ainda da escravidão nos Estados Unidos, que isso foi assim, meio que uma brecha na lei que eles tiveram para que esses estabelecimentos não precisassem pagar, né, o salário mínimo para esses trabalhadores, porque a maioria dessas pessoas que serviam as mesas, eram pessoas que eram antes escravizadas, então era uma desculpa para não dar salário para eles. E isso, né, foi uma coisa que a gente herdou e está aí até hoje. Que as pessoas, né, dependem da boa vontade do cliente para terem um salário. E aí, enquanto eles estavam em Moscou, eles meio que viram na TV uma notícia de que, né, o Jango tinha renunciado. E aí, o que eles fizeram? Quando eles voltaram para o Brasil dessa viagem, o Rubens Paiva meio que assim fez uma aposta meio 8 ou 80. Ele pegou todas as economias da família, investindo na sua campanha para deputado, que foi na eleição de 1962. A aposta deu certo, ele venceu. Ele era formado fazia uns 8 anos, né, que ele tinha se formado como engenheiro. Ele vendeu o único terreno que a família tinha e foi, enfim, fazer campanha política. Qual que foi a consequência disso, né? Depois que ele sumiu, a família não tinha ainda uma casa própria. Isso foi em 62, e em 64 foi o golpe, então foi um período muito curto que o Rubens Paiva foi deputado. E o primeiro ato do golpe militar foi o ato institucional número 1. E aqui eu gostei dessa revisão que o Marcelo fez, porque eu não lembrava o que tinha. Eu sabia que tinha tido a AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, o famigerado AI-5, mas eu não lembrava o que era cada um deles, né? Então eu vou relembrar para vocês aqui como o Marcelo fez comigo. O ato institucional número 1, ele caçou os líderes trabalhistas, e aí incluía João Goulart, o Brizola, Darcy Ribeiro, todos esses caras aí. E assim, a desculpa do golpe de 64 era impedir o avanço comunista no Brasil. E assim, comunista era tudo que era contra o regime, era comunista. E a ideia era restaurar a democracia em 2 anos. Levou mais de 2 décadas para isso acontecer. O pós-64 foi um período muito estranho, porque em 65, por exemplo, ainda teve eleições para governadores, mas os candidatos militares não foram eleitos em Minas Gerais, na Guanabara. Aí veio o AI-2, que os partidos políticos foram extintos. E aí as pessoas que estavam até então apoiando o golpe começaram a dizer, opa, peraí. E aí aqui entra aquela coisa, né? A pessoa diz assim, é o partido dos leopardos que comem cara. Daí a pessoa tem a sua cara comida, mordida, e quer reclamar. É exatamente o que aconteceu aqui. E uma dessas pessoas, né, que tinha inicialmente apoiado o golpe e depois ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Foi o Carlos Lacerda, que era o governador do Rio, né? Que ele foi um cara assim que foi super, hiper, mega a favor do golpe e depois ele tomou o golpe. E aí veio o AI-3, que declarou que as eleições para governador seriam indiretas. Aí depois veio o AI-4, que revogou definitivamente a Constituição de 1946 e proclamou uma outra Constituição. E depois, em 68, finalmente, né, tivemos o AI-5, que ele basicamente suspendeu toda e qualquer garantia constitucional. E aí aqui é um golpe que sofreu um golpe. O AI-5 foi um golpe no golpe, foi uma ditadura que se impôs sobre a ditadura. E outra pessoa que também inicialmente foi a favor do regime e depois ficou com a cara de Pikachu surpreso foi o Nelson Rodrigues. Para quem não sabe, Nelson Rodrigues, né, foi um escritor, um dramaturgo muito famoso. Outra coisa muito interessante que o Marcelo traz dessa época é que o regime militar, ele basicamente se associou ao crime organizado. Então, assim, essa ideia que a gente tem hoje de milícia, ela vem lá de trás. Eu vou ler um trechinho para vocês. O contrabando e o jogo do bicho se associaram a agentes da repressão e se fortaleceram. O crime organizado nasceu. A promiscuidade entre polícia e bandido, tema do filme Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, consolidou-se.
O Comando Vermelho surgiu num presídio da ditadura. A gente sabe, né, que foi assim, a primeira grande facção foi o Comando Vermelho. Depois a gente foi ter o PCC, que surgiu em função do Carandiru, que a gente sabe, né, no manifesto inicial lá de fundação do PCC tá, né, que é para vingar os mortos do Carandiru. Mas enfim, né, gente, é sempre a mesma novela, as pessoas continuam dizendo que bandido bom é bandido morto. Mas enfim, né, voltando pro livro. Aí o Marcelo continua nessas indas e vindas, que ele já estava falando lá de, né, como a ditadura estava endurecendo, né, de que foi de 64 a 68, mas daí ele volta lá atrás para a campanha da legalidade e nos lembra de algumas coisas desse período. Porque quando o Jânio Quadros renunciou, o Jango estava na China, e os chefões lá da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ameaçaram derrubar o avião se ele voltasse, vocês imaginam? E aí o que se fez? Se fez uma conciliação, se aceitou mudar o regime político brasileiro para que o Jango pudesse tomar posse. Então, em setembro de 61, o Brasil virou parlamentarista. E aí o Tancredo Neves, que era o primeiro-ministro, em 62 chamou as eleições e foi aí que o Rubens Paiva foi eleito. Aí se convocou um plebiscito para votar entre parlamentarismo e presidencialismo, e o presidencialismo ganhou de lavada. E se sabia que na eleição seguinte, em 65, era muito provável que o Juscelino Kubitschek, que era muito popular, ia ganhar de lavada. E aí o governo do João Goulart foi aquela coisa, ele propôs a todas aquelas reformas, que eram coisas assim, nossa, muito, como é que se dizia? Subversivas. O que o Jango queria fazer? Queria fazer reforma agrária, queria fazer ferrovias federais, queria combater o analfabetismo com o método Paulo Freire, e nessa época ele estava com uma aprovação muito boa. E aí teve aquela coisa que a gente conhece, né? O Jango, assim, ele meio que foi, né, tentar se aproximar dos empresários para acalmar o mercado. E, meu Deus, gente, parece que isso não muda nunca, né? Até hoje, né, os nossos políticos têm que fazer coisas para acalmar o mercado, para acalmar a Faria Lima. Aí, como diria o Datena, eu não imaginei que eu ia ficar citando o Datena aqui, né? Foda-se o mercado. E aí, nessa época, tinha saído uma lei que não permitia, não sei se aqui só fala em sargentos, mas não sei se era sargentos ou se era militares em geral, mas eles não podiam se candidatar a cargo eletivo. E aí, teve alguns sargentos que se revoltaram com isso. E o que o Jango fez? Deixou por isso mesmo, eles deviam ter sido punidos. E é por isso, né, que a gente tem que bater na tecla aqui, né? Anistia é o caralho, anistia é como você e sua tia, como diz o pessoal do Medo e Delírio. E aí, um mês depois dessa treta aí com os sargentos, ele ameaçou declarar estado de sítio. E aí a direita já achou que era um golpe. E aí essa polarização, e meu Deus, como a gente conhece essa polarização, estava empacando as reformas que eram necessárias, né? As reformas de base que eram tão importantes. E foi aí, né, que foi a gota d'água e o governo Jango acabou indo por água abaixo quando teve o golpe em 1º de abril de 64. Que não foi em 31 de março, foi em 1º de abril. E o que faltava para que esse golpe se concretizasse? Era um apoio externo, né, que legitimasse o governo que tomasse o poder. E foi o que eles conseguiram. O embaixador norte-americano que estava no Brasil era um tal de Lincoln Gordon, e ele, né, recomendou aí que Washington mandasse, né, remessas clandestinas de armas e de petróleo. E o presidente na época era o Lyndon Johnson, ele deu o ok, deu o sinal verde, e foi aí que se instalou a ditadura militar no Brasil. Isso era 20 de março de 64, né? 10 dias antes do golpe. E aí esses dias ali, eles foram assim, não se sabia exatamente o que estava acontecendo, principalmente entre 31 de março e 2 de abril. Aí no dia 2 de abril, apesar do presidente ainda estar no Brasil, ele estava em Porto Alegre, porque inclusive ele era gaúcho, ele era daqui, ele não estava exilado ainda. Então Brasília foi cercada pelo exército e uma junta tomou o poder, né? O Costa e Silva, Correia Melo e o vice-almirante nem sei como pronuncia o nome desse desgraçado aqui, mas enfim. Em 2 dias se tomou o poder basicamente. E aí o Rubens Paiva nessa época já começou a agir. Ele montou o que foi conhecido como Rede da Legalidade. Ele gravou um discurso, inclusive, e muitas outras rádios, né, aderiram a esse movimento. Só que daí algumas organizações de trabalhadores marcaram uma greve geral contra o golpe nesse dia. E aí aqui a opinião do Marcelo é que não se marca greve num golpe. E eu não sei aqui se isso, eu não sei se é verdade, né? Eles estavam ali tentando se mobilizar, né? É aquele barata voa e as pessoas não sabem o que fazer e tentam fazer alguma coisa, né? E aí, esse discurso que o Rubens Paiva grava nessa rádio, né, nesse movimento aí pela Rede da Legalidade, esse discurso ele só veio à tona em 2014
por causa da Comissão da Verdade. Então aqui, né, é uma daquelas várias informações que eu falei que só foram possíveis em função da Comissão da Verdade. E enquanto estava acontecendo tudo isso em Brasília, a Maria Eunice estava em São Paulo. Nessa época eles ainda moravam em São Paulo. Que lembrando aqui, isso não é lá em 71 quando o Rubens Paiva sumiu. Isso aqui ainda é 10 anos antes. Aliás, isso aqui ainda é alguns anos antes, nos dias do golpe de 64, né? Então aí são 7 anos antes. Aí Rubens Paiva conseguiu falar com a Maria Eunice pelo telefone e a Maria Eunice foi para Brasília. Só que tava assim um clima muito estranho, porque apesar que tava tudo calmo, tava também tudo muito estranho. E o Rubens Paiva, ele tava com 2 armas, uma ele deu para Maria Eunice, mostrou para ela como funcionava e os dois dormiram com a arma na mão. Basicamente. É porque se alguém entrasse, eles atirariam. E assim, aí uma coisa que é importante de ressaltar aqui é que nessa época Brasília ainda era muito recente e o Rubens Paiva ele conhecia muito bem Brasília porque ele tinha participado, né, do plano piloto, ele ajudou na construção de Brasília enquanto engenheiro. Então assim, ele conhecia todas as rotas clandestinas, todas as pistas de pouso improvisadas, porque para ele estava muito complicado de sair de Brasília naqueles dias, porque lembrem, Brasília estava cercada. E aí ele tinha os contatos com o PCB, né, o famoso partidão, né, que depois acabou virando 2 partidos, o PCdoB e o PCB, e ele conseguiu basicamente com que uma pessoa lá colocasse ele no avião para ele sair de Brasília. A Maria Eunice conseguiu sair normalmente pelo aeroporto, mas o Rubens Paiva, né, por ter sido deputado, estava complicado de conseguir sair de lá. E aí ele tentou fugir. E aí alguém lá do PCB, um contato, conseguiu, né, que um aviãozinho fosse pegar ele numa dessas pistas clandestinas, que era uma pista lá dos antigos construtores de Brasília ainda. O aviãozinho pousou, mas não chegou a parar. O Rubens Paiva subiu no avião, com ele ainda em movimento, e quando eles voltaram a decolar de novo, eles começaram a torre, né, ameaçou atirar, abater o avião. E aí o piloto se apavorou e disse que não, eu vou ter que voltar, senão eles vão nos abater. O Rubens Paiva acha que eles não fariam isso, o piloto tinha juízo e voltou. E aí, em função disso, o Rubens Paiva foi buscar basicamente asilo político na embaixada da Iugoslávia. Inclusive, quando ele saiu do Brasil como exilado, ele saiu com um passaporte iugoslavo, né? E ele ficou pela Europa com esse passaporte iugoslavo. E aí, enquanto o período que ele estava exilado na embaixada, a família toda foi para o apartamento funcional em Brasília, porque para a família era ok, né? O problema era mesmo o deputado. Aí isso tudo era ali abril, e só em junho que ele conseguiu um salvo-conduto para sair do Brasil para ir para o exílio. Só que ele não ficou muito tempo no exílio. E aqui é uma das partes assim que eu acho mais bizarras dessa história do Rubens Paiva. Depois, quando ele finalmente saiu da embaixada, que ele conseguiu salvo-conduto, ele foi para a Iugoslávia e depois ele foi para a França, para Paris. E ainda em 64, né, ele pegou um voo de Paris e ia para o Uruguai, só que esse avião fazia uma escala no Rio de Janeiro. E ele tá lá naquela escala do Rio de Janeiro, ele olha a porta do avião aberta, assim, aí ele chama a aeromoça e diz assim: eu vou só ali comprar uns charutos e já volto, tá? Desceu do avião tranquilamente. E naquela época, né, os aeroportos não tinham a segurança que tem hoje. E ele foi andando, foi passeando. Quando ele viu, ele estava na porta do aeroporto. Ninguém parou ele. Ele simplesmente deixou a bagagem no avião, deixou para trás, pegou um táxi, porque isso era no Galeão. Ele pegou um táxi, foi até Santos Dumont, pegou a ponte aérea e foi para São Paulo. E simplesmente apareceu em casa. E aí imagina o tamanho do susto da coitada da Maria Eunice, achando que o marido tá lá na França e simplesmente ele se materializa em São Paulo na frente dela. E assim ele foi ficando, né? Ou seja, oficialmente ele não estava no Brasil, mas ele não se escondia. Ele foi lá, arrumou emprego e foi assim que ele conseguiu, né? Fazendo toda essa volta. Ele tentou fugir de Brasília, não deu, ficou como exilado na embaixada da Iugoslávia, depois ele foi para a Iugoslávia, depois foi para a França, ainda no exílio, ia para o Uruguai e do nada resolveu, né, descer no Rio de Janeiro, foi para São Paulo e reapareceu em casa. E foi assim que ele foi vivendo até 1961. Aí aqui muitas informações do livro assim, elas são jogadas de forma fragmentada. É aquilo que eu falei, né, que eu acho que o Marcelo ele quis dar pro leitor essa sensação do que a família sentiu. Ou também porque a gente sabe, né, que a memória não é algo necessariamente linear. E aí assim, ele simplesmente joga a informação pra gente de que o Rubens Paiva foi torturado sobre a música Jesus Cristo de Roberto Carlos. E aqui o Marcelo faz uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que por mais que a gente não
viva mais em uma ditadura militar, nós não nos livramos da tortura. E, dentre outros exemplos, ele cita o caso do Amarildo. Se vocês não lembram, o Amarildo ele foi torturado pela polícia em 2013 e depois simplesmente sumiu. E aqui tem um paralelo muito claro, que é o Estado perpetrando tortura contra seus cidadãos e depois sumindo com todas as provas, inclusive com o corpo, porque até hoje o corpo, até onde eu sei, o corpo do Amarildo nunca apareceu, assim como o do Rubens Paiva também nunca apareceu. A tortura é a ferramenta de um poder instável, autoritário, que precisa da violência limítrofe para se firmar, e uma aliança sádica entre facínoras, estadistas psicopatas, lideranças de regimes que se mantêm pelo terror e seus comandados. Não é a ação de um grupo isolado. A tortura é patrocinada pelo Estado. A tortura é um regime, um Estado. Não é o agente fulano, o oficial cicrano quem perde a mão. É a instituição e sua rede de comando hierárquica que torturam. A nação que patrocina. O poder, emanado pelo povo ou não, suja as mãos. E aí depois ele vai falar uma coisa que eu discordo. Ele vai falar que nenhum torturador dá nome a uma escola, uma praça, uma rua ou tem um busto. E isso eu acho que não. Eu acho que aqui o Marcelo errou e errou feio. Porque, gente, a quantidade de rua e avenida e de escola com nome de ditador é horrível, né? Tudo bem, a gente não tem a Avenida Carlos Brilhante Ustra. Pelo menos não por enquanto, né, gente? Que eu saiba. Mas a gente tem, por exemplo, a Avenida Castelo Branco aqui em Porto Alegre. Inclusive, né, tem um tensionamento aí, porque por um tempo a gente teve aqui uma vereadora, que foi a Fernanda Melchiona, que foi a autora do projeto, se eu não me engano, que mudou o nome dessa avenida de Avenida Castelo Branco para Avenida Legalidade, justamente em homenagem ao Brizola. E não durou, gente. Depois mudou o governo e eles conseguiram revogar. Então, assim, tem esse tensionamento, né? Que, enfim, né? Tem um nome de um ditador aí numa avenida. E isso é uma coisa também que um outro livro que fala muito sobre a ditadura, que é o K, o nome do livro é K, só a letra K, ponto, relato de uma busca, né? K, relato de uma busca. É um livro de ficção, mas também baseado na ditadura brasileira. E é, assim, gente, um livro sensacional que eu recomendo muito. Dos livros de ficção, eu acho que é o melhor livro de ficção sobre a ditadura que nós temos. E ele fala muito isso, né? Que é um cara que, ele perde uma filha para a ditadura. E aí ele tem que ver, né, as várias avenidas com o nome de ditadores, assim. Então isso é uma coisa que pega. Então é por isso que aqui, nesse aspecto eu discordo um pouco do Marcelo. E é só aqui que o Marcelo vai efetivamente falar do dia que o pai dele desaparece. E para vocês verem, né, como o livro consegue dar mais detalhes do que o filme. O dia que o pai do Marcelo desapareceu era um feriado no Rio de Janeiro, era 20 de janeiro. E foi um dia lindo, era um feriado aqueles que deu praia, né, aqueles dias de céu azul. Aí era de manhã e o telefone tocou e a voz de uma mulher pediu um endereço para entregar uma encomenda que vinha do Chile. E aí o pai do Marcelo não notou nada diferente e deu o endereço. E assim, por mais que a ditadura tivesse endurecida, eu acho que o Rubens Paiva, ele não se via como um subversivo, como um alvo, né? Porque como eu comentei antes, depois do golpe, que ele foi pro exílio, depois ele voltou, ele meio que estava vivendo a vida dele. É que o Marcelo vai contar o que acontece depois que esses militares chegam na casa deles e fazem praticamente um cárcere privado com todos eles e levam o Rubens Paiva. E aqui eu não vou comentar tanto em detalhes, né, porque a gente consegue ver isso no filme, mas tem algumas coisas, assim, algumas reflexões que eu acho que o uso das palavras foi muito bem colocado pelo Marcelo. Ele diz o seguinte pra gente na página 117. A memória não é apenas uma pedra com hieróglifos entalhados, uma história contada. Memória lembra dunas de areia, grãos que se movem, transferem-se de uma parte a outra, ganham formas diferentes levados pelo vento. Um fato hoje pode ser relido de outra forma amanhã. Memória é viva, um detalhe de algo vivido pode ser lembrado anos depois, ganhar uma relevância que antes não tinha e deixar em segundo plano aquilo que era então mais representativo. Pensamos hoje com a ajuda de uma parcela pequena do nosso passado. Aqui ele está colocando que a memória é algo assim muito volátil, digamos assim, né? E aqui o que ele está colocando são as memórias dele. A memória que ele teve desse dia, né? Um dia aí que mudou a vida dele para sempre. E aqui eu não sei qual foi o teórico que disse que a memória ela é uma ilha de edição, né? Que a gente constantemente está mudando e editando as nossas memórias. E é mais ou menos isso que o Marcelo está falando aqui, só que de uma forma assim quase poética, né? E aqui é interessante porque o Marcelo dá o ponto de vista dele desse dia. E eu tenho a impressão que no filme a gente tem muito mais o ponto de vista da Maria Eunice. Eu teria que reassistir, gente, eu vou ter que reassistir esse filme
para poder analisar isso de uma forma melhor. E aí uma coisa que eu não lembro se tá no filme ou não, é que em algum determinado momento o Marcelo ele consegue sair da casa, né? Porque os capangas lá meio que mandaram todo mundo ficar dentro de casa, ninguém mais sair, se alguém por acaso viesse a visitar, também não saía mais. E o Marcelo consegue sair, ele conseguiu sair pela garagem, ele foi pra rua jogar bola, basicamente, né, ele era uma criança. E aí, quando ele voltou, um dos caras lá começou a dar uma dura nele. E aí eu vou ler um trechinho pra vocês. Perguntou, voltei pra casa e levei uma dura de um dos detetizadores, né, que a Maria Eunice tinha dito que eram detetizadores. Perguntou onde eu estava. Como assim onde eu estava? Quem é você para perguntar onde eu estava? Eu estava, como sempre, ali em frente jogando bola. É o meu direito, é a minha praia, é feriado, férias, não tem aula. Ninguém me impede de ir à praia. Só atravessar a rua com cuidado, ela é de todos. A minha resposta foi tão surpreendente que ele não falou nada. Me olhou com uma cara do tipo, você não tem a menor ideia do que está acontecendo por aqui, não é, garoto? E aí foi, eu acho que essa ingenuidade da infância que protegeu o Marcelo. E aí a Maria Eunice viu tudo isso acontecendo e ela teve uma ideia, porque tinha outras pessoas que, assim, a casa deles era meio que um point, porque era na beira da praia. Então, assim, era um feriado, um dia de sol, as pessoas chegavam lá, enfim, para trocar de roupa, para botar uma roupa de banho, era meio que, assim, o QG da galera para poder pegar o dia de praia. E aí quem chegava lá acabava ficando preso também. Então, a Maria Eunice pegou e deu um bilhetinho que ela colocou dentro de uma caixa de fósforos e pediu para o Marcelo levar em uma vizinha, e foi o que ele fez. Ele fala aqui, né, que foi a primeira a primeira ação efetiva dele contra a ditadura. Na terceira e última parte do livro, o Marcelo vai nos contar qual que foi a motivação da prisão do pai dele. E tudo isso começou com o desfecho do sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher. Quem deu um depoimento relativo a isso foi Cecília Viveiros de Castro. Porque assim, esse embaixador ele foi sequestrado e para ele ser liberado, as negociações exigiram que 70 presos políticos fossem liberados. E muitas dessas pessoas que tinham sido presas e tinham sido liberadas em troca, né, da liberação desse embaixador, elas estavam exiladas no Chile. E essa mulher, a Cecília Viveiros de Castro, ela estava vindo para o Brasil e muitas pessoas pediram para que ela trouxesse cartas para o Brasil. E obviamente ela sabia do risco que isso era e inicialmente ela negou. Mas as pessoas insistiram muito e ela acabou trazendo, né, no corpo, né, colado basicamente junto ao corpo, várias cartas com conteúdo político. Quando o avião pousou no Brasil, na hora já tinha, né, um carro esperando ela. Ela foi levada, foi infelizmente torturada e ela acabou falando, enfim, dando várias informações. E uma das orientações que tinha nessas cartas era que algumas cartas deviam ser entregadas a Rubens e tinha um número de telefone. E se vocês lembrarem, quando eu falei lá no início, o dia do Rubens Paiva, no dia que ele foi sequestrado, começou com ele atendendo um telefonema e ele dando o endereço. Ou seja, né, ele basicamente deu o endereço dele para os militares virem buscá-lo. Aí o Marcelo vai nos dar, assim, a situação dessas pessoas que estavam exiladas no Chile, que elas estavam em situações muito precárias, algumas inclusive estavam literalmente morando na rua, então era uma situação muito complicada. A Maria Eunice, né, quando ficou sabendo dessa história toda, ela, assim, achou uma imprudência, achou que foi um amadorismo da parte dessas pessoas e tudo. Só que, assim, aí o Marcelo aqui também relativiza, assim, essas pessoas estavam vivendo em condições terríveis, assim, né? O que tu podia fazer numa situação dessas, né? E, assim, aqui eu admiro muito o Marcelo por isso, porque eu acho que eu seria uma pessoa muito rancorosa. Eu não conseguiria ter a altivez, né, que ele e a mãe dele têm. E aí aqui ele fala o seguinte, né? Os militantes eram jovens, eram idealistas, largaram suas profissões e famílias por um ideal romântico. E aqui eu concordo, né? Essa ideia, assim, de lutar pela democracia, querendo ou não, ela é uma coisa muito romântica. Queriam fazer algo pela liberdade e eram dos poucos que tinham coragem de enfrentar um regime desgraçado, estúpido, dos gorilas. Como culpá-los? E aqui eu concordo também com ele. O mundo estava de ponta cabeça, os direitos civis anulados. A violência era uma política de Estado. Pelo documentário 70, em que entrevistam alguns dos 70 presos que foram trocados pelo embaixador suíço, percebe-se que não se podem julgar autos do passado pelo lado de agora. Os 70 estavam destroçados, foram torturados seguidamente, as garotas estupradas, passaram calor em celas abafadas, ou frio, molhadas e sem roupa. Então, assim, gente, eles passaram por coisas horrorosas, sabe? Por fim, ele fala, né? É difícil exigir um rigor no protocolo de segurança para uma massa de garotos destruídos, que precisaram se reerguer do nada.
Eles tinham apenas feridas, dores, orgulho, talvez arrependimentos e seus ideais. E é nesses momentos aqui que eu vejo que o Marcelo, assim, é um baita escritor, sabe? Ele às vezes sintetiza as ideias, assim, de uma forma quase poética que eu realmente não esperava de ver. Eu achava que seria um texto muito mais cru, né, por falar de coisas tão pesadas. E não, ele consegue às vezes ser quase lírico, sabe? E outra coisa que ele acrescenta é que essas pessoas, elas estavam exiladas no Chile, mas assim, de início eles foram recebidos, né, pelo governo Allende, assim, com honrarias e tudo, mas depois ficaram meio esquecidos, até porque, né, o próprio governo chileno tinha lá seus próprios problemas, né, que depois eles levaram um golpe 2 anos depois, em 73. E aí, enfim, muitos desses 70, né, que vinham sido colocados pelo embaixador, depois, quando teve o golpe, voltaram a ser presos políticos no Chile também. E tudo isso foram ditaduras, né, que foram apoiadas pelos Estados Unidos. E assim, eu achei numa das tantas entrevistas que a Fernanda Torres deu, essa foi tanto a Fernanda Torres quanto o Walter Salles, eles deram uma entrevista para Cristiane Amanpour, que é, né, uma grande jornalista. A Fernanda Torres fala isso, né, que tudo isso foi uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, e ela fala isso na imprensa americana. Então, para ver o tamanho que essa história está conseguindo tomar na mídia nos últimos tempos, né? Quando os próprios Estados Unidos estão se tornando, assim, eu não digo totalitário ainda não, né? Ainda não é uma ditadura, mas certamente a gente está vendo lá a democracia ruindo. Aí o Marcelo vai nos trazer mais umas outras informações, que assim, que a mãe dele, como ela não podia mexer nas contas bancárias, né? Não podia mexer no dinheiro da família, porque estava tudo no nome do marido, um dos trabalhos que ela teve foi traduzir as coleções dos impressionistas da Abril. Eu achei isso bacana. E outra coisa também é que ela era uma mulher que meio que tentava manter as aparências, porque assim, eles pertenciam a uma certa classe. E aí um dia o Marcelo pegou ela colocando o uísque vagabundo na garrafa de um uísque, enfim, na garrafa de um uísque bom, sabe, para conseguir manter as aparências. Então assim, né, por mais que ela fosse essa pessoa maravilhosa, ela era também humana. Então assim, eu não quero retratar ela aqui como uma grande heroína, mas era simplesmente uma grande mulher, mas que também era humana, né, e que tinha essa necessidade de manter as aparências. Outra coisa que o Marcelo fala que, assim, a mãe dele ensinou ele a não alimentar revanchismo, né? Ela nunca quis que o filho se vingasse, né? Ela queria justiça, não vingança. E eu acho que eu não conseguiria ser assim, gente. Eu acho que eu ia querer vingança, sim. Uma coisa muito interessante que ele vai trazer é como os indígenas foram vítimas também dos militares, né? Desse regime militar. E o pior é que o desaparecimento de indígenas muitas vezes não entraram nos números oficiais dos desaparecidos políticos. E aí, ainda nessa esteira, né, de não alimentar revanchismos, a Maria Eunice, ela achava, né, que a democratização seria uma vingança muito melhor, né, que a justiça seria a vingança deles. E aqui ele fala, né, mas lutar pela democratização seria uma vingança mais efetiva e esperar que a justiça, numa nova democracia, fizesse a sua parte. Só que, infelizmente, eles esperam até hoje, né? Porque o caso não foi 100% resolvido até hoje. E a mãe dele, assim, aos poucos foi se tornando essa grande voz pela anistia, uma autoridade, né, em termos de redemocratização. E aí é que ele fala, né, que assim, o Marcelo fala que se ele quisesse, ele teria contatos, digamos assim, para se vingar. Ele aqui nos fala. A luta armada não apressou o fim da ditadura. Um amigo me propôs matar os que mataram meu pai. Era de Crato, no Ceará. Dizia ter ligações com cangaceiros, justiceiros. Bastava eu dar os nomes. Bastava eu apontar. Meu amigo diletante, poeta jornalista, bebeu dos bons, insistia. Mando matar. E ele nem aventei a possibilidade. A redemocratização será a morte deles. Uma denúncia da justiça, um julgamento posterior e a condenação legítima. Elas virão. Infelizmente, não vieram. E é por isso, gente, que a gente não pode deixar acontecer. E quando tentaram dar um outro golpe naquele janeiro lá, por isso que não pode ter anistia mesmo, esse pessoal tem que aprender. Assim, aí outra coisa que eu acho interessante, por mais que sim, depois que o marido sumiu, a Maria Eunice se viu uma situação financeira muito complicada, ela ainda assim era uma pessoa da elite com muitos contatos, porque eu tenho a impressão que quando uma pessoa é muito rica, ela vai à falência, ela tem problemas financeiros, ela ainda assim ela tem toda uma rede de apoio e contatos são fundamentais. Porque assim, depois que ela foi fazer direito, ela se tornou advogada, ela foi trabalhar em direito de família e ela fez assim, ó, ela tinha toda uma clientela de elite,
porque ela conhecia essas pessoas, as pessoas sabiam que ela tinha se tornado advogada e as pessoas contratavam ela. Então tem tudo isso, né? E assim, ela foi atuar nesse direito, né, de família, ela fazia inventário, fazia, né, divórcios e tal. Mas uma coisa que ela se apaixonou foi o direito indígena. E ela começou a atender e a representar nações indígenas que tinham suas terras demarcadas não respeitadas. Porque assim, a Maria Eunice, ela conseguia enxergar como que o sumiço do marido dela e esse desrespeito aos direitos indígenas eram o mesmo problema. E aí aqui eu cito de novo Marcelo. Minha mãe viu semelhanças aí entre duas políticas de Estado, a da eliminação planejada e incontestável dos seus oponentes. Mataram deliberadamente os inimigos da ditadura. Deixam agora morrer os inimigos do progresso, do futuro, dos fazendeiros amigos do poder instaurado por eles. Deixaram apodrecer nos porões da ditadura os adversários políticos. Deixaram apodrecer os índios que não trabalham e são tutelados. Para minha mãe, a luta era a mesma. E aí aqui, gente, aqui eu preciso apontar uma coisa. Eu vi diversas críticas sobre como esse filme é um filme de elite. Eu vi aquele tal Chavoso da USP falando sobre isso, e eu confesso que já faz um tempinho que eu vi isso, eu não lembro de detalhes. E eu vi esses dias um texto muito infeliz no jornal Sul de Minas, falando que a pessoa falando que, né, em função do Walter Salles ser um herdeiro bilionário, não sei mais o que, em função de ser tudo isso sobre pessoas brancas e tal, ela não ia assistir o filme. E eu achei, assim, sabe, um desrespeito com a memória da Maria Eunice, porque assim, tudo bem, tu quer criticar, tu quer fazer uma crítica social, porque porque é um filme que aborda somente a elite da ditadura e tal. E assim, primeiro que eu acho que é um recorte, né? E desde o início, o Marcelo sempre deixa muito claro que ele é uma pessoa que veio de uma classe muito privilegiada, ele sabe disso. E mesmo uma pessoa super, hiper, mega privilegiada ainda assim sofreu com a ditadura. E aí assim, a Maria Eunice sabia disso, ela foi lá e foi lutar pelos direitos indígenas, que também sofreram muito com a ditadura. E assim, aí eu acho isso até uma ofensa, fazer esse tipo de crítica, dizer que o filme é elitista. Pô, a pessoa realmente não olhou, não fez sua pesquisa. Porque assim, no filme fica muito superficial, né, que depois ela vira advogada e que ela luta por esses direitos indígenas. Isso é citado, mas não é citado em detalhes como é no livro. E assim, ai gente, eu fico assim, ó, de cara, eu acho assim uma ofensa à memória da Maria Eunice e eu acho esse tipo de opinião rasa e um desserviço, sabe? Ai, quer fazer crítica social foda, mas pelo menos faz direito, sabe? Ai, gente, eu fico assim, ó, com muita preguiça disso. Ai, e me desculpe, eu acho essas opiniões meio burras, sério, burras e preguiçosas, me perdoem. Aí, já mais pro finalzinho do livro, o Marcelo nos conta, assim, sobre o dia que a mãe ganhou uma ação que começou nos anos 80, que ela fez contra a União, justamente porque ela não pôde resgatar seguro de vida, enfim, várias coisas. E aí ela ganhou essa ação. E aí, assim, ele, nossa mãe, agora que tu ganhou todo esse dinheiro na conta, o que tu quer fazer? Como é que tu vai celebrar? Vamos para Paris, né? Porque ela tinha vários netos em Paris, vamos para Itália. E ela, não quero ir para Paris, não quero ir para Itália, eu já conheço, né? Ela foi dizer, não estava muito afim. E aí ele assim, não, então vamos no Fazano jantar. E ela, sim, não, eu conheço já o Fazano, não quero. E ele, tá, mãe, então assim, tu tá com todo esse dinheiro, o que tu quer fazer? E ela, eu quero tomar um sorvete. E daí eles foram tomar um sorvete, assim, na lancheria do próprio prédio. Aí nessa época aqui ela já tava, né, com os problemas de Alzheimer bastante evidentes, e o Marcelo aqui já percebia, né, que ela já não era a mesma pessoa que ela era antes, né, que para celebrar uma grande coisa como essa, ela quis simplesmente, né, tomar um sorvete na lanchonete do prédio. Mas eu achei isso muito meigo também, né, que a pessoa, assim, ela tinha o jeito dela de celebrar, ela sabia que aquilo ali também era uma grande vitória, né, que foi uma luta de uma vida inteira. E aí, bem o finalzinho do livro, de novo, o Marcelo é muito lírico, né, eu vou ler os últimos parágrafos para vocês. Seu orgulho era maior do que seu esquecimento. Jamais sentiria pena de si mesma. Nem queria que sentíssemos pena dela. Jamais pediu ajuda. Recentemente, uma nova fala cheia de significados entrou no seu repertório, especialmente quando um turbilhão de emoções a ataca, como rever uma filha que mora na Europa ou segurar no colo meu filho, que mostra uma felicidade e um alerta, caso alguém não tenha reparado. Eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Sim, você está aqui. Ainda está aqui. Minha mãe, aos 85 anos, não entrou no estágio 4, o pior de todos. Sua vida tem muitos atos. Teremos mais um.
enquanto a morte do meu pai não tem fim. São Paulo, outono de 2015, né? Nessa época que a Maria Eunice ainda não tinha falecido. Quando ele terminou de escrever o livro, ela ainda estava viva, já estava com a doença bastante avançada. E aí, assim, o livro termina aqui, mas depois ele ainda tem meio que um anexo. É a denúncia que o Ministério Público oferece ao juiz da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. E essa ação, que eu saiba, é uma ação que pode ter alguns impactos, porque assim, se eu não me engano, agora o STF estava para julgar que ocultação de cadáver não entraria na lei de anistia. Então, talvez ainda podem ter desdobramentos jurídicos do caso do Rubens Paiva, porque o corpo dele nunca apareceu. E aqui eu quero fazer um parênteses, gente. A denúncia, assim, ela é muito interessante de ler, mas aí a gente percebe, assim, a diferença do tom da escrita, sabe? A gente vê essa escrita, assim, o trabalho que o Marcelo fez, um trabalho maravilhoso de escritor, e daí a gente chega assim na denúncia do Ministério Público, é aquele texto todo cheio de jargão, sabe? E aí, mas não é só o jargão jurídico, é um texto mal escrito também. Eu acho assim uma pena que esses operadores do direito, eu acho que eles deveriam ler mais literatura para conseguir escrever melhor, porque assim, gente, é bizarra a diferença, né, de tu ler um texto literário quando tu passa para peça jurídica. Mas então, gente, era isso. Eu recomendo a leitura do livro, recomendo que vão assistir o filme no cinema, torçam muito por esses Oscars. Lembrando que o Oscar é um prêmio que não importa se a gente perder, se a gente ganhar é uma grande premiação. Era isso, gente. Um abraço e até a próxima.